Aqui no canal a gente sempre está fazendo o modo carreira realista e muitos de vocês perguntam como funciona isso. Portanto, eu decidi criar esse vídeo para ser como um manual para você de como jogar o modo realista. Lembrando que tudo que eu vou falar aqui é uma opinião minha e, portanto, vocês podem discordar. Tudo aqui vocês podem ajustar, acrescentar algo ou tirar algo conforme o seu gosto. Isso aqui são sugestões de como jogar o modo realista. Inclusive, se tiver alguma coisa aqui faltando, algo que você acha que dê para acrescentar, por favor comente. Caso tenha boas sugestões, quem sabe eu incremento as regras e trago uma parte 2. Então, vamos lá. Vamos começar pela escolha de nível de dificuldade. Aqui você vai escolher aquele que você se adaptar melhor. Se você é um jogador mais iniciante, vai no mais fácil, mais experiente, vai no classe mundial. Inclusive, na minha opinião, esse modo realista adiciona mais um nível de dificuldade que eu gosto de chamar de classe extrema, porque vocês vão ver que com as regras que eu propus aqui vai ficar extremamente difícil. Então, para você que é um jogador super experiente, vai te dar ainda mais dificuldade dentro do jogo e quem sabe voltar a trazer a graça do jogo para você. Eu separei as regras em duas categorias, as regras gerais e depois as regras de transferências, porque transferências tem umas coisas detalhadas que eu queria mostrar melhor. Então vamos primeiro às regras gerais. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, você só pode contratar quando as janelas de transferência estiverem abertas. Na vida real, você não pode contratar a qualquer momento, mas aqui no World Soccer Champions isso é possível. Em qualquer momento da temporada você pode contratar jogadores, mas conforme essa regra, você só vai poder quando o mercado de transferência estiver aberto. E como você vai saber isso? Toda vez que o janela de transferência estiver aberta, você vai receber ofertas. Então, quando você receber ofertas, significa que a janela está aberta e, portanto, você pode contratar. Isso dá um nível a mais de dificuldade, porque se no meio da temporada você descobrir que você esqueceu de contratar um zagueiro, um atacante ou qualquer posição, você só vai poder contratar na próxima janela. Outra coisa é proibido replays e reiniciar partidas. Na vida real não existe segunda chance, então a gente não pode usar disso dentro do jogo. E o que eu quero dizer com reiniciar a partida, tem muita gente que quando toma um gol, o que eles fazem? Eles pausam o jogo, vão lá e reiniciam. E ao reiniciar o jogo, quando você vai lá no seu save, a partida volta do início. Então isso não é permitido. E os replays, obviamente, estão me referindo àquelas jogadas lá que o jogo tenta dar replay para você. Esse aqui, molecada, esse aqui é pesado. Proibido usar kit médico ou energia. Aqui você não vai mais poder usar isso aqui. E, mano, de verdade, é muito difícil jogar assim, cara. O que é legal de você ser proibido de usar esses dois é que você vai ter que montar um elenco forte, não só o time titular. Por quê? Já que você não pode usar kit médico nem energia, você vai ter que ter boas peças de reposição. Então, removendo esses dois recursos, você tem uma dificuldade maior e precisa pensar melhor no coletivo, o que significa que você não vai poder gastar muito dinheiro com um só jogador, vai ter que distribuir bem a verba e construir um elenco muito forte para poder rotacional. Afinal, a gente está falando de temporadas muito extensas e que vai ser difícil, você vai precisar de elenco sem esses dois recursos. Só pode mudar para times que você receber propostas. A gente recebe propostas de times em dois momentos, no meio da temporada e no final. E vai ser uma tela bem parecida com essa e vai ter a opção outros times. E aqui, quando você clicar, você vai poder escolher qualquer time de qualquer país desde que você tenha comprado. Mas é proibido usar esse recurso. Você só vai poder aceitar as propostas que você recebeu. Double, devo aceitar todas as propostas sim ou não? Seu gosto. Se você achar que deve sair, se achar que já cumpriu o desafio dentro do seu time, você pode sair. Aí é você que decide, bem como o nível de dificuldade lá no começo. E eu acho que o principal para ter um modo carreira realista são as transferências realistas. Não adianta nada você seguir todas essas regras e contratar um jogador de 90 a mais num time da série D. Não vai ser realista. Então, vamos às regras. Tá aí, primeira regra, só pode contratar jogadores da mesma divisão ou inferiores. Nada de contratar estrelas se você está em um time pequeno. Aqui eu estou no Palmeiras, mas vamos supor que eu estou no time da Série D do Brasileirão, 5ª divisão da Inglaterra, 2ª divisão da Itália, enfim, qualquer time pequeno. Você só vai poder contratar jogadores da sua liga. Double, mas eu não sei quais são os times da nossa liga, não sei o que. Tem um filtro aqui, esse é um macete especial para você que está acompanhando o vídeo. Tem um filtro aqui chamado Minha Liga. Esse filtro, ele é perfeito para seguir essa regra. Por quê? Ele só vai trazer jogadores da sua liga. Então aí você vai poder fazer um filtro melhor e conseguir contratar melhor jogadores dentro do que você pode. Seguindo, claro, as regras realistas que eu estabeleci.
O segundo ponto é priorizar reforços realistas, e para isso tem que seguir a regra número 1, né, que a gente já conversou sobre, e também a regra número 2, que é, para times pequenos só podemos contratar jogadores de over 70 ou menos, times medianos 80 ou menos e times grandes qualquer over. De novo, tem outro filtro aqui que você pode usar também o Minha Liga, porque as regras são acumulativas, e botar um filtro aqui, ó, 70 ou menos, e outras 80 ou menos, enfim, e aí quando você tiver num time grande, você pode pegar de qualquer liga, lembrando que, por exemplo, um Palmeiras contratar um Cristiano Ronaldo não é realista, né? Então aí vai o bom senso seu também. Terceira regra, ter limite de estrangeiros. Você só pode contratar estrangeiros a partir da segunda divisão com limite de um estrangeiro nessa divisão, e na primeira divisão você vai dar uma pesquisada no Google para ver qual é o limite de estrangeiros e o respeite. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu estou no Brasileirão, vou lá no Google e falo qual é o limite de estrangeiros no Brasileirão. Vou lá dar uma pesquisada e aqui tá falando, ó, atual 9 nomes, tá? Então, 9, no caso, no Brasileirão, você só vai poder contratar 9 jogadores estrangeiros caso você esteja na Série A, tá? Ah, eu não tô no italiano. Procure italiano, espanhol, francês, enfim. Dá uma olhada se tem limite, se houver, qual é o número máximo e o respeite, tá? E, cara, seguindo essas regras aí que eu acabei de mostrar pra vocês, é absurdo o nível de dificuldade e o quão mais legal o jogo fica, cara. Experimente. E lembre, mano, caso você queira, é só voltar aí no vídeo, eu deixei em vários momentos as regras em tela cheia, então printa as duas regras aqui, tanto a regra de transferências quanto a regra de modo carreira realista, e usem aí. Volta aí no vídeo, pode tirar o print à vontade para usar para vocês. E lembrando que para toda regra existe a exceção. Vamos lá. Vamos supor que eu tô no ano 25 e eu tô esse tempo todo no Palmeiras e o meu time dominou a Liga Nacional. Se ele dominou a Liga Nacional, você pode expandir os limites. Então, por exemplo, vamos supor que o Palmeiras ganhou dos últimos 10 anos 9 títulos e você tá com um orçamento aí de 200 milhões. Eu não acho nada exagerado, de repente você contratar um jogador de uma idade de 27 anos, estrangeiro que está estourando na Europa pro Brasil. A gente pode ver, por exemplo, o Memphis Depay. Quem é que esperaria que ele ia jogar no Corinthians? Às vezes acontece sim algumas coisas irrealistas até na vida real. Então, caso você veja que seu time está indo muito bem, você pode esquecer essas regras. Algumas delas, por exemplo, eu não aconselharia você deixar de seguir a regra dos estrangeiros, porque é uma coisa do país e você não tem controle sobre isso, né? Então, isso, por exemplo, eu não deixaria de seguir. Mas as regras de limitação de over depende da sua situação do seu elenco. Como eu falei, se eu tô no Palmeiras há 10 anos ganhando todas as Libertadores, todos os campeonatos brasileiros, se isso acontecesse na vida real, o Palmeiras teria sim dinheiro para trazer grandes jogadores. Também outro exemplo, Vitor Roque. Quem diria que o Vitor Roque viria tão cedo de volta para o futebol brasileiro e a grana que o Palmeiras pagou. Então saiba analisar as situações e aplicar aqui no jogo. Essas regras que eu acabei de apresentar para vocês servem de guia, de ajuda, mas claro, posso ter esquecido algo ou vocês podem discordar de alguma delas. Se eu esqueci alguma coisa, comentem aqui quais regras vocês acham que é legal acrescentar, que quem sabe eu faço um parte 2 ajustando as regras e trazendo as dicas que vocês trouxeram. Se gostou, se foi útil, deixe seu like, se inscreva no canal, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu, falou!